Lançamento, hein? Ora. E eu tô com o Samuel Conrado, o cara que sabe absolutamente tudo do time do Ceará. Ô, Samuca, no bloco anterior a gente falou sobre um atleta que tá voltando a ficar à disposição do técnico Léo Condé. É um cara importante, é um atacante que foi titular, inclusive, nos últimos jogos do Ceará. Quem é que tá ficando novamente à disposição aí do Vozão, hein, meu amigo Samuel Conrado? É o atacante Fernandinho, André. Ele chegou aqui no Ceará no começo da temporada sendo aquele cara com mais dribles ao longo da Série B do ano passado. Ele vinha como destaque para fazer ali uma função que o Eric Pulga fazia muito bem em 2024. Agora que o Fernandinho acabou tendo ali um problema com lesões. E mais uma vez, ele estava no período de transição. E já acabou, viu, torcedor? Para o jogo contra o Vasco da Gama, ele está à disposição do técnico Léo Condé. Passou por 5 etapas que o Departamento Médico do Ceará avalia necessário para poder ter o jogador novamente pleno em suas condições para treinar no CT de Porangabuçu. Ele é um ponta que atua pelos dois lados do campo, fez 24 partidas na atual temporada, 14 jogos como titular no Vozão. O último jogo dele foi dia 27 de julho contra o Cruzeiro, naquela partida lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que ele fez até o passe para o gol do Galeano. Foi uma peça importante. Entrando no segundo tempo, ele sentiu um desconforto na coxa. Por isso, ele passou praticamente um mês, mais do que isso, longe dos gramados. Só que na avaliação do Departamento Médico do Ceará, ele voltou a sentir este problema no decorrer dos treinos aqui na capital cearense. E o recorte é que ele conseguiu se recuperar antes deste prazo de 30 dias de recuperação, como era projetado pelo CESP, que é o Centro de Saúde e Performance do Vovô. O atleta vem treinando ao longo da semana com o restante do grupo principal do técnico Léo Condé e é um retorno importante, porque ele já tem 4 gols marcados, 2 assistências dadas na temporada, e a gente vem falando aqui, a ponta esquerda do Ceará ainda não tem um dono. O Ailon foi titular nas 2 últimas partidas. Pedro Henrique sempre faz uma sombra naquele lado do campo. E o Fernandinho, ele foi titular no começo da temporada no Campeonato Cearense na Copa do Nordeste, sofreu a lesão na segunda rodada do Brasileirão contra o Grêmio e de lá pra cá ele vem tido esses problemas, mas é uma peça importante também na avaliação do técnico Léo Condé. Ah, é de fato importante, viu, Samuca? O Fernandinho, ele, por mais que não seja, digamos assim, a solução dos problemas, mas ele ajuda, ele contribui. Contra o Cruzeiro, por exemplo, ele entrou bem. Nesse último jogo que você tá pontuando, ele deu assistência pro gol da vitória, pro gol do Galeano. Ele fez a jogada pelo lado esquerdo e cruzou na medida pro Galeano marcar o segundo gol, o gol da virada do Ceará naquela ocasião. O Fernandinho é o cara do drible, o Fernandinho é o cara que consegue encontrar espaços contra algumas defesas que estão jogando mais fechadas, naquele jogo que o Ceará não tá conseguindo criar nada de muito diferente. Ele é o cara que consegue tirar um coelho da cartola. Então é muito bom tê-lo de volta, principalmente porque do lado esquerdo do ataque, como disse o meu amigo Samuel Conrado, existe uma disputa em aberto na ponta esquerda. O técnico Léo Condé tem opções por ali, mas até agora não tem nenhum dono da posição, podemos assim colocar. Então você tem o Fernandinho voltando de lesão e você tem as possibilidades de substituição, incluindo jogadores que já estavam no elenco e outros jogadores que estão chegando agora, que são novos contratados. Então, ao todo, Samuel Conrado, são 7 as opções, 7 as alternativas que o técnico Léo Condé tem para a ponta esquerda do ataque do Vozão no momento, não é isso? Isso, porque a gente tem no ataque do Ceará, quando ele utiliza o esquema de 4-3-3, os 2 outros atacantes, Pedro Raul, artilheiro da equipe na temporada, não tem ninguém para brigar por aquele espaço com camisa 9. Então, ele segue como titular absoluto do técnico Léo Condé. Pelo lado direito, a gente vinha falando do Galeano, que por incrível que pareça, no começo da temporada, ele chegou cercado de desconfianças, um jogador que passou pela base do São Paulo, jogou ali no Paraguai, mas que precisava se provar novamente no futebol brasileiro. E ele vem se tornando o herói provável, como diz o Wilton Bezerra nas últimas transmissões, porque ele vem fazendo gols importantes. Foi assim na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, ele vem sendo esse destaque e ninguém tira aquela vaga dele. Já no lado esquerdo, o Vovô hoje tem 7 opções para atuar naquela ponta. O Pedro Henrique, o Ailon, o Fernandinho voltando de lesão,
além dos contratados Paulo Baia, Rodriguinho e os atletas mais jovens, Guilherme, que é da base do Ceará, que é centroavante, mas que também pode fazer aquela função, e o Luca, que chegou recentemente, no meio de semana ele voltou a ressaltar suas características, é um cara que joga como um camisa 9, mas que pode fazer outras funções em campo. Ou seja, o técnico Léo Condé, neste momento, tem 7 opções para ver quem é que fica com aquele lado na ponta esquerda, principalmente do Ceará, que ainda está em aberto. E eu confesso pra você, tá? Das opções agora, vamos fazer uma análise aqui um por um. O Ailon tá jogando, mas eu não vou dizer que o Ailon foi terrível nos últimos jogos, foi mal nos últimos jogos. Fez o gol da vitória contra o Bragantino, belo gol, inclusive. Fez um gol contra o Palmeiras, mas que acabou sendo anulado. Contra o Juventude, ele também teve a sua participação ali, não é que ele foi mal, mas o Ailon ele não é visto como uma solução, como o cara titular intocável ali do lado esquerdo. Fernandinho, acabamos de falar dele. O Guilherme é um garoto da base, esse aí acho que tá um pouquinho atrás e disputa mais ali talvez com o Pedro Raul. O mesmo vale pro Luca, o Luca tá chegando agora, mas ele disputa mais com o Pedro Raul também, para ser um reserva, uma alternativa ao centroavante. E aí nós chegamos em 3 nomes. Pedro Henrique, Paulo Baia e Rodriguinho. Pedro Henrique tá mal. E aí eu concordo com o Paulo que falou com a gente no bloco anterior. O Pedro Henrique tá quebrando a bola, meu amigo. Quebrando a bola. Assim, eu acho o Pedro Henrique muito bom jogador. Eu lamento isso porque ele é muito bom jogador. No começo do ano ele tava bem, contribuindo, é um cara inteligente, que tem visão de jogo, que pode jogar pelos dois lados, já jogou pela ponta direita e pode jogar também pela ponta esquerda, experiente, é um dos maiores salários do elenco do Ceará, então é um cara que pode contribuir mais do que ele está contribuindo. Quando a gente analisa e usa o senso crítico para apontar a necessidade de melhora do Pedro Henrique, é porque a gente sabe que ele pode entregar mais. Dito isto, ele não está entregando no momento. Portanto, é momento de colocar quem chegou pra jogar, pô. Momento de colocar quem foi contratado. Paulo Baia e Rodriguinho. Os dois já estrearam, já jogaram, mas não tiveram ainda muitos minutos em campo. O Samuel vai trazer pra gente os detalhes de cada um, do Paulo Baia e do Rodriguinho. Mas na minha visão, Samuca, é momento de colocar... Acho que o Paulo Baia tá até na frente. Coloca o Paulo Baia como titular. Testa o cara. Não tô dizendo que ele vai ser o dono da posição. Dá a camisa pra ele, pronto, Paulo Baia já é o titular ali no lado esquerdo. Não é assim, calma. Mas testa o cara, pô. Só vai ver como é que vai ser a resposta dele se colocar pra jogar. E o mesmo vale pro Rodriguinho. Acho que nessa hierarquia da disputa por titularidade no lado esquerdo do ataque do Ceará, o Pedro Henrique perdeu posições e é o momento de colocar quem foi contratado. Isso. Na avaliação do técnico Léo Condé, ele é muito pragmático no sentido de quando um jogador vem atuando naquele lado do campo, ele prioriza aquela sequência do atleta. No caso, o Ailon é quem vem tendo essa oportunidade. Fez gol recentemente com a camisa do Ceará, é um cara que ao longo da temporada passada principalmente foi muito importante pro grupo do Vozão e também ao longo de toda a Série B. O Pedro Henrique perdeu espaço e a última vez que ele balançou as redes, André, foi em abril, naquele empate contra o São Paulo aqui na Arena Castelão. Ou seja, vai fazer um turno que ele não balança as redes. Isso porque o Ceará vai enfrentar o São Paulo daqui a pouco novamente, né? Enfrenta o time do Vasco, depois joga contra o Bahia e joga diante do São Paulo lá no Morumbi, ainda neste mês de setembro. E aí o Pedro Henrique tem que se provar mais. É um atleta que já tem 29 jogos na temporada, 5 gols marcados, mas que nas últimas partidas ele vem muito aquém do que o Ceará espera dele, até por conta da experiência. Um cara que passou por Internacional, por Corinthians, como você disse, um dos maiores salários que o Ceará hoje tem no seu elenco. E além do Pedro Henrique, eu acho que o Paulo Baia poderia receber um pouco mais de oportunidades. Na partida passada contra o Juventude, a gente ficou até na dúvida ao longo da semana se ele seria titular ou não. E o técnico Léo Condé não o utilizou no confronto. O Rodriguinho foi a escolha do Léo Condé, porque na visão do treinador, eles têm ali características diferentes. O Rodriguinho é um cara que flutua mais, é um cara mais leve, que tem ali o drible a seu favor, 1 contra 1. O Paulo Baia lembra um pouco mais o Saulo Mineiro, devido às suas... separando aqui as diferenças de cada, né? De cada um, no caso. O Paulo Baia é aquele cara mais trombador, é aquele cara que pode contribuir, fazer o facão, chutar pro gol.
jogando pelo lado esquerdo, enquanto que o Rodriguinho é aquele cara que procura ali um jogo mais associativo. Então, o Léo Condé tem muitas opções hoje no seu comando, e como a gente foi ver, o Ceará foi ao mercado e se reforçou justamente para setores carentes. Abriu mão de Alejandro Martínez, de outras peças como o Lelê, para poder trazer outros jogadores. O que a gente está vendo agora é essa lista de 7 jogadores à disposição do técnico Léo Condé para ele poder pensar melhor no Ceará. E ao meu ver, o Fernandinho também entra nessa disputa. Afinal de contas, no começo da temporada, era o queridinho, entre aspas, do Léo Condé. Era o cara que sempre recebia oportunidades e fazia golaços no começo do ano, fazendo valer a sua titularidade com a camisa do Vozão. É mais um cara que entra na disputa ali da titularidade. É verdade, por isso que é bom ter o Fernandinho ficando novamente à disposição para acirrar ainda mais essa briga, essa disputa no ataque alvinegro. Vamos pra galera, meu amigo Glauber Souza. Você na jogada aqui com a gente. Você na jogada.